Avançando as definições, as áreas de interesse ambiental do Código Florestal, que nós comentamos no vídeo anterior, vamos começar pelas áreas de preservação permanente, que já diz o nome, a preservação é permanente, com raríssimas exceções com relação à utilização dessas áreas, que vamos explicar logo mais, as áreas consolidadas. Mas o que é importante saber das áreas de preservação permanente? São 11 modalidades, todas previstas no Código Florestal, e são áreas que devem ser preservadas em determinadas metragens, que podem variar se o imóvel for pequeno, médio ou grande. O que define se o imóvel rural é pequeno, médio ou grande? O seu módulo fiscal. Essa informação pode ser obtida no INCRA ou num site da Embrapa, que tem uma plataforma facilitada, onde você insere ali município, estado, e existe uma mediana, uma medida média para cada município que define quantos hectares correspondem ao módulo fiscal, sendo que 1 a 4 é um pequeno, 4 a 15 é um imóvel rural de tamanho médio, e acima de 15 imóvel grande. E isso pode interferir nas metragens de preservação. Consultar a fitofisionomia local para recuperação, ou seja, neste contexto de mudanças climáticas, em que muitos locais estão sujeitos a inundações, a alterações de solo e água, é importante observar as recomendações técnicas para não haver uma perda dessas áreas que estão sendo recuperadas, que muitas vezes existe uma sugestão de órgãos ambientais ou de outros órgãos de fiscalização sugerindo espécies num curso d'água que não resiste àquele local. Então é muito importante observar a fitofisionomia do local para fazer a recuperação dessas APPs. Alterações temporais, né? Claro que observando a geografia local ao longo do tempo, essas medidas, principalmente cursos d'água e lagos e lagoas, podem ser alterados, e isso interfere na declaração do CAR e outras situações envolvendo a proteção dessas áreas. E o conceito está no artigo 3º, inciso 1º do Código Florestal. Então, áreas de preservação permanente, vou comentar rapidamente sobre essas 11 modalidades, sem aprofundar nos metros de cada modalidade. Eu acho interessante fazer essa leitura, mas como diz o conceito das APPs, é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, né? 11 modalidades. A primeira delas, o mais clássico, os cursos d'água, perenes ou intermitentes, excluídos os efêmeros, que são aqueles em que, na maior parte do tempo, não possuem água. Então, desde a borda da calha do leito regular, com a largura mínima aí traz as metragens que variam, né, de 30 até 100 metros, conforme a largura do rio. A segunda modalidade são os lagos e lagoas naturais, né, em faixas de larguras mínimas previstas também lá no Código, e também as áreas em torno de reservatórios d'água artificiais decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, né, que também tem as metragens exigidas. Aqui tem uma breve ilustração para poder entender melhor, mas eu recomendo a leitura aos artigos do Código Florestal. As nascentes, né, onde exige a necessidade da circunferência de 50 metros de preservação. As encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus. Isso porque abaixo de 45 graus de inclinação, até 25, é a chamada área de uso restrito, ou seja, pode utilizar, mas depende de regras do órgão ambiental competente. Normalmente isso é feito pelos estados. Então, acima de 45 graus, APP. Também as restingas, com fixadoras de dunas, estabilizadoras de mangues, como você pode ver na foto, e os manguezais em toda a sua extensão. Também são mais duas modalidades de APP. Aqui temos também as bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha da ruptura, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais. E os topos de morro, montes, montanhas, que tem uma regra um pouco mais peculiar, em que eu achei interessante trazer essa imagem para entender melhor como que isso é desenhado quando vocês forem fazer a leitura dessas metragens. E em relação a essa imagem vai ser possível perceber qual é a APP que está aqui desenhada num tom cinza mais escuro.
Temos também as áreas em altitude superior a 1.800 metros, em qualquer que seja a vegetação, uma APP. As veredas, no linguajar popular, o brejo, né? As áreas em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço que é permanentemente brejoso ou encharcado, né? Isso é muito comum em áreas de Pantanal, mas também existe em muitos outros biomas. E aqui nós temos a exceção. Quando eu falei, talvez durante a minha fala, alguns já devem ter se questionado sobre a utilização de áreas de APP, principalmente as áreas próximas de curso d'água, as áreas inclinadas, em que se vê cultivos e algumas culturas, como por exemplo do café, até mesmo a pecuária, uva, frutíferos. A exceção está no Código Florestal, no artigo 61A, que nós chamamos de áreas consolidadas, né, onde é autorizado exclusivamente a continuidade dessas atividades, que são chamadas de agro-silvopastoris, também as de ecoturismo e de turismo rural, até 22 de julho de 2008, ou seja, só quem comprovar que estava exercendo essas atividades até esta data é possível permanecer observando as normas também estaduais ou municipais para evitar o agravamento de danos nessas áreas de APP. Então, aqui nessa ilustração, temos um exemplo de um caso que nós atuamos no escritório, onde a maioria desses ranchos pesqueiros estavam muito próximos à margem do rio, em medida menor do que exigiria o Código Florestal hoje. Mas todos eles, quando observada o histórico dessa área, né, foi encontrado imagens antigas, anteriores a 2008, que comprovam que as instalações já estavam ali. Isso pode ser obtido por meio do Google Earth, com muita facilidade em algumas localidades, né? E no local também foram identificadas as benfeitorias, utilizadas para atividades de subsistência, frutíferas, enfim. E essas áreas consolidadas vão trazer algumas medidas diferentes para esses imóveis, não que não seja necessária a APP, mas a depender do tamanho do imóvel, um módulo fiscal, 2 a 4, acima de 4, haverão necessidades diferentes para a área de preservação permanente, por exemplo, no imóvel de um módulo fiscal, exigindo 5 metros aqui de vegetação e assim permanece sem nenhuma alteração posterior. E a definição de sistemas agro-silvopastoris não está previsto em legislação, mas é possível encontrar na literatura, né, como associações de árvores madeiráveis ou frutíferas com animais e a sua alimentação com ou sem a presença de cultivos anuais ou perenes, desde plantações florestais em larga escala até atividades de subsistência. Em algumas literaturas, até mesmo da Embrapa, é possível encontrar vários exemplos de sistemas agro-silvopastoris, como no caso de pomares caseiros com animais, faixas de espécies lenhosas de múltiplo uso, a entomofloresta, que é quando existe a apicultura consorciada com áreas de vegetação nativa, e outras formas de atividades agro-silvopastoris. E com isso finalizamos a definição e alguns comentários sobre áreas de preservação permanente e podemos avançar para mais uma modalidade de área de interesse ambiental, que são as áreas de reserva legal.